dois ou mais números são primos entre si, alguns textos chamam de relativamente primos, é a mesma coisa, quando o único divisor comum a todos os números envolvidos é o número 1. Então, por exemplo, o primeiro exemplo aparece aí, 7 e 3 são primos entre si. De fato, o único divisor comum a 7 e 3 é o número 1. Quem são os divisores de 7? Como 7 é um número primo, né? Os únicos divisores de 7 são 1 e 7. Os únicos divisores de 3 são 1 e 3. Portanto, o único divisor que aparece nos dois é esse que está destacado aí, só o número 1. Então, eles são primos entre si. Os números 6 e 4 não são primos entre si. Se você listar todos os divisores de 6, quem são os divisores de 6? 1, 2, 3 e 6. Quem são os divisores de 4? 1, 2 e 4. Aí repara que, além do 1, eles possuem o divisor 2 em comum. Então, como ambos são divisíveis por 2, você já pode concluir direto que eles não são primos entre si. Eu listei aqui só para deixar mais evidente, mas como o 6 é divisível por 2 e o 4 também, você já podia concluir logo que esses números são primos entre si. Ou não são primos entre si, perdão. Eles possuem, além do 1, mais um divisor em comum. O outro exemplo é o 15 e o 27. Bem, se você lembrar, o 15 é divisível por 3. O 27 também. De fato, o 15 é 3 vezes 5, então significa que o 15 é divisível por 3, né? Porque existe um número que multiplicado por 3 dá 15. O 27 também é divisível por 3, porque existe um número, o 9, que multiplicado por 3 dá 27. Então, esses números não são primos entre si, porque além do 1, eles possuem o 3, né, como divisor comum. De fato, o 1 sempre vai ser um divisor comum de qualquer número, né, de quaisquer lista de números. Por quê? Ou qualquer lista de números, né? Porque, na verdade, 1 é divisor de todo número. Então, qualquer lista de números que você tomar, o 1 sempre vai ser um divisor comum. Agora, quando dois ou mais números possuem, além do 1, mais um divisor comum, nós dizemos que eles não são primos entre si. Eles são primos entre si quando eles possuem apenas o 1 como divisor comum. E, por fim, vamos colocar um exemplo agora com mais de 2 números, né? Vamos pensar, por exemplo, uma lista de 3 números. Esses 3 números são primos entre si, de fato. E aí uma maneira de você saber se os números são ou não primos entre si é listar todos os divisores deles. Então, quem são os divisores de 18? Os divisores de 18 são 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Os divisores de 21, 1, 3 e 7. E os divisores de 50, 1, 2, 5, 10, 25 e 50. Agora repara que o único divisor comum aos 3 números é só o 1. Então, eles são primos entre si. Claro, vale lembrar que se você olhar para o 18 e o 21, eles não são primos entre si. 18 e 21, só eles dois não são primos entre si, porque ambos são divisíveis por 3. Também o 50 e o 18, eles dois não são primos entre si, se você olhar só para os dois. Porque tanto o 50 quanto o 18 são divisíveis por 2, por exemplo. São divisíveis por 2. Agora, quando você considera a lista dos 3 números juntos, eles são primos entre si, porque o único divisor comum que os 3 possuem, quer dizer, o único divisor comum aos 3 é o número 1. Então, eles são primos entre si.